Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, ensinava-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa será grande nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, caríssimos irmãos, hoje é a grande festa da igreja, porque a festa de Todos os Santos inclui também ele inclui todos os santos, não só os santos que viveram nessa terra, que são descendentes de Adão e Eva, mas também os anjos. Todos são comemorados na festa de hoje. E Nosso Senhor, que é o Redentor, o guia, aquele que formou todos os santos. O que é a santidade, senão a imitação de Cristo? Imitação de Cristo através de Nosso Senhor. Ele é o único que pode nos ensinar a santidade. E ele concedeu à sua Mãe Santíssima de ser a sua cooperadora, corredentora do gênero humano. Então nós somos filhos de Jesus e de Maria. Todos os santos aprenderam com Jesus e Maria essa prática da virtude em grau heróico, que está designada aqui no Evangelho de hoje. Lembrar também que hoje é o aniversário da fundação da Fraternidade São Pio X. Por uma providência, quando Monsenhor Lefebvre recebeu a permissão e a aprovação de Roma, ele fundou então a fraternidade no dia 1º de novembro, penso que foi em 1970. 1970, 1º de novembro, foi fundada a fraternidade. E ele é um exemplo, digamos, o mais próximo da gente, ao menos nós pensamos que a igreja, que ele faz parte desses santos que nós estamos comemorando hoje. Hoje a gente comemora também todos que estão no céu, os que foram canonizados e os que não foram canonizados. Todos são incluídos na festa de hoje. Então vejamos um pouquinho, por alguns instantes, essas bem-aventuranças que são a obra mais perfeita dos santos. Nós temos as virtudes são aperfeiçoadas pelos dons, e essa virtude e o dom juntos vão produzir atos muito perfeitos, que são as bem-aventuranças. Bem-aventuranças é o tema do Evangelho de hoje. Todos os santos praticaram as bem-aventuranças. Vamos ver a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que são os pobres de espírito? São aqueles que não se apegam à terra, não são ladrões, não são avarentos, não são apegados aos bens da terra. Quem é apegado ao bem da terra não entrará no céu, porque se uma pessoa apegada ao bem da terra, tem um apego que é venial e tem um apego que é mortal. Então, mas o venial, cuidado com o venial. Agora, é legítimo a gente guardar as coisas que a gente tem, protegê-las, proteger dos ladrões, mas uma pessoa que nunca fizesse nenhuma esmola, porque ele é apegado ao seu dinheiro, ele está no caminho do inferno. Porque nós nos ensina, bem-aventurado os pobres de espírito.
porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança está ligada à virtude da temperança, que vai temperar em nós o uso de tudo aqui da terra, dos prazeres do tato, dos prazeres do paladar e do uso das coisas materiais. A temperança, grandíssima virtude. A ela está ligada a virtude da humildade. Humildade faz com que a pessoa não procura a glória. Às vezes a gente precisa da honra para poder viver, mas não precisa de uma glória extraordinária e ser louvada por todo mundo, a gente não precisa. E o humilde não procura isso. Ele se mantém numa posição de virtude, uma posição inspirada pelos dons do Espírito Santo. Ele será então humilde. E humilde será obediente. O humilde obedece. E por isso o dom que está ligado a essa bem-aventurança e está ligado à virtude da temperança é o temor de Deus. O temor de Deus faz a gente respeitar os mandamentos, faz a gente ter essa noção gradativa de que Deus, é o Senhor, Ele pune os que se afastam dos mandamentos, depois a gente sobe mais um pouco, Deus é aquele que merece a nossa adoração, e, portanto, é aquele do qual nosso amor, nossa oração. Então, aquele do qual a gente não quer separar de modo algum, a gente prefere morrer do que separar dele. Então, é o medo do pecado. Temor de Deus, sim, da grandeza de Deus, deve guardar sempre. Temor de um Deus que é justo e, portanto, pode nos punir quando nós pecamos. E tem um temor tem vários temores. Tem um temor do escravo, temor chamado servil. Temor servil é a pessoa que fala assim, eu não vou pecar porque eu estou com medo do inferno. Já é muito bom, é excelente. Mas não é o que há de mais excelente. Por quê? Porque o temor servil, ele diz assim, eu não quero ir para o inferno, então não vou pecar, mas se não tivesse inferno, eu pecaria. Então, temor, né? Se eu ofenderia a Deus se não tivesse inferno? Ofenderia. Não está muito brilhante, não. Está um pouco, né? Está bastante, é bem imperfeito. Mas como tem inferno, eu estou com medo do inferno, então não vou pecar. Já é um bem, porque ele afasta do pecado. Mas o coração dele não é de Deus. O coração dele é ainda muito carnal. Mas ao menos ele tem a fé. Ao menos ele foge daquele pecado que ele estava inclinado a fazer. Pois vem o temor do filho, temor filial. Não quero ofender a Deus porque Deus é meu Pai, que Deus é infinitamente bom. Pois tem o temor que a gente pode chamar, alguns autores chamam, São Bernardo chama assim, o temor da alma que está bem elevada, ele chama de o temor da alma que é esposa de Jesus Cristo, que então tenta levar mais acima ainda esse horror do pecado para honrar a Deus. E podemos dizer que está ligado a isso, é a raiz para a gente combater o liberalismo moderno. O que é o liberalismo? É tomar suas liberdades em relação aos mandamentos de Deus. O que é o liberal? O liberal é aquele que ofende a Deus e defende ainda em nome da liberdade. Não, mas eu faço o que eu quero. A língua é minha, eu falo o que eu quero. Minha vida é minha, eu faço dela o que eu quero. A inteligência é minha, eu penso o que eu quero. Então esse é o liberalismo moderno. E se a pessoa tem um temor de Deus, ela foge do liberalismo. E essa primeira bem-aventurança, dentro dela podemos botar tudo isso, porque ela está ligada à virtude da temperança, e a temperança ligada ao temor de Deus. Vamos passar para a segunda. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados mansos,
porque eles possuirão a terra. Os mansos é aquele que quer sempre bem ao seu próximo. Uma pessoa que vingativa, ela não é mansa. Uma pessoa que é mansa é aquele que imita Nosso Senhor. Não se converteu o bom ladrão na hora da morte. Ele poderia ter dito, mas você é um bandido, você é isso, você é aquilo. Não, Nosso Senhor tem a mansidão infinita. Quando nós éramos pecadores, Ele tomou a nossa natureza humana e morreu por nós na cruz. Ele podia muito bem falar, não, essa gente não merece, eu quero a morte delas e ponto final. Não, Nosso Senhor tem a mansidão. A mansidão está ligada ao dom da piedade. A piedade nos faz ver em Deus um Pai. Ora, se Deus é o Pai de nós todos, todas as pessoas são irmãos. Então a gente vai botar na nossa relação com os outros algo dessa ternura que a alma encontra em Deus. Se a alma é verdadeiramente filial para com Deus, se ela tem verdadeiramente uma piedade filial para com Deus, ele vai fazer com que isso apareça na sua relação com o próximo. Monsieur Lefebvre era muito manso, mesmo estava assim meio irritado, meio assim, ele via, ele não era muito lento, ele sempre permitia, enfim, levava até últimas possibilidades a conversão de um seminarista, ou de um padre, ou de... Me contaram, não foi ele que me contou não, eu escutei só, reproduzo aqui, penso que é verdade, porque quem me contou, não sei onde como ele ficou sabendo, mas havia um padre na congregação dele, da congregação do Espírito Santo, do qual ele era superior, antes de fundar a fraternidade, que havia caído gravemente no pecado contra o sexto mandamento, e tinha deixado o sacerdócio, e tinha até fundado uma família, né? Uma família não abençoada por Deus, né? E depois ele foi tomado assim de arrependimento e foi procurar Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre foi muito brando com ele, muito manso com ele, muito caridoso com ele. Falou, padre, você está realmente arrependido? Eu lhe permito de retomar o sacerdócio. O sacerdócio a gente é para sempre, né? O exercício do sacerdócio. E os seus filhos, eu vou arrumar uma pensão para eles e também para a mãe dos seus filhos. Então, olha que a gente ficaria um pouco espantado, né? Ele vai, então, dar um jeito, fazer com que essas crianças tivessem o necessário para viver, crescer, encontrar uma posição na vida, e ele deixou o padre voltar. Ele deve ter discernido que esse padre estava realmente arrependido e que ele podia, né, prestar serviço à Santa Igreja e a Nosso Senhor. Então, ele foi manso. O manso, está dito aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Então, alguns autores dizem que a terra são os seus irmãos. Uma pessoa que tem essa mansidão dos santos, ele ganha as almas. São João Bosco ganhava as almas de uma maneira inacreditável. Ele está viajando assim, dentro da cidade, né, indo de um lugar para o outro, numa charrete com um eclesiástico. E o eclesiástico fala com ele assim, mas como é que você faz aí? Você distribui, o que você faz aí para atrair as crianças? Aí ele fala, o senhor quer ver como é que é? Eu quero. Então para a charrete aí, a carruagem, né? Aí ele falou, fica aqui olhando, era uma praça. Aí ele desceu, chegou assim, tinha um bando de moleque assim, moleque olhando para ele, assim, ninguém conhecia ele, daquelas crianças. Aí ele começa a conversar com um, aí ele falou, vocês têm uma bola aí? Aí não sei o que lá, dá um chutinho na bola, aí fala, não, eu sei fazer embaixadinha, não, acho que não jogava bola não. Mas ele começa a fazer alguma coisa lá, daqui a pouco está a praça toda cheia de crianças em volta do São João Bosco.
Ele falou, não vou poder ficar aqui, que o meu companheiro está me esperando na charrete ali, mas ame Nosso Senhor, vamos rezar uma Ave Maria, e rezaram com ele. Então, a mansidão de São João Bosco atraía as crianças. E essas crianças ele vai fazer então a sua obra, né? Os salesianos, e conquistava as crianças, eles orientavam para Deus. Sobretudo muitas crianças que em Turim, com o começo da Revolução Industrial, havia muita criança assim meio abandonada, porque houve uma situação muito difícil no campo, então famílias vinham para a cidade e não encontravam emprego, as crianças ficavam soltas na rua. Pois bem, ele ganhou essas crianças. Ele ganhou até outros casos mais difíceis, com os adultos. Por quê? Porque ele era manso. O manso não quer a morte do seu irmão. Uma vez tinha um bispo, creio que era um bispo, ele tinha feito tudo para converter uma pessoa. E esse sujeito que foi convertido voltou à heresia depois. Heresia, uma coisa assim. O heresia, pecados muito graves contra a moral, mas penso que era heresia. Aí ele ficou com tanta raiva, porque ele tinha feito tudo por aquele homem, tinha feito tudo, tinha se sacrificado por aquele homem, e aquele homem vai e trai ele dessa maneira, trai Nosso Senhor. Ele estava com uma raiva muito grande. Ele pediu, Senhor, acaba com esse homem, manda ele para o inferno. Ele estava assim meio alterado, né? Aí Nosso Senhor mostrou ele num sonho um precipício assim, um homem lá assim perto do precipício e um outro querendo empurrar ele lá embaixo para ele morrer. Aí ele acordou assustado, falou, meu Deus, que maldade, esse cara não pode fazer isso, está agora indignado com o que ele viu no sonho, né? E Nosso Senhor falou, então, esse homem que estava empurrando o outro lá no abismo é o Senhor. Ele caiu em si. Não é? Então, Montse Lefebvre, por que ele reuniu tanta gente em torno dele? Os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos, tudo que existia na França e na tradição, olhou para ele e encontrou os pais de Campos, Dom Fernando Rifan. Do Rifan, eu fui com ele lá em Econa, e Dom Fernando falou, preciso comprar um terreno lá na cidade de Campos, porque eu quero fazer uma igreja bem grande, tal, porque assim, assado, custa tanto, não sei o que lá. Aí então, conversamos. Aí depois, a gente estava no corredor, assim, que vai para o refeitório, e Monsenhor Lefebvre passa com um bolo de dinheiro assim, e Dom Fernando, o padre Fernando na época, estava de costas assim, conversando com o padre, ele vem delicadamente, abre o bolso da batina assim, discretamente, bota dentro do bolso um tijolo de dinheiro assim. Então ele ajudou todo mundo. Não teve ninguém assim. Na França a gente tinha a impressão que não tinha ninguém que tivesse chamado ele e ele não tivesse ido. Por quê? Porque ele quer o bem das almas. Ele podia falar, não sei, às vezes a gente se indispõe com uma pessoa, né, por uma razão, para outra, então a gente não quer falar com essa pessoa, acabou, não, isso está errado. Então a gente falta com a mansidão, não que a gente não deva ser justo, ele sabia também, né, quando Dom Gerard fez o que fez, ele falou, uma traição. Dom Gerard está traindo a igreja, traindo Nosso Senhor, traindo a fé católica, ele está se aliando aos modernistas. Então, uma coisa é você ajudar a pessoa que está precisando e que olha para você com um olhar sim, né, uma pessoa que quer se corrigir. Né? Se o Papa quisesse se corrigir, se Ratzinger quisesse se corrigir, se os cardeais quisessem se corrigir, e se os modernistas quisessem se corrigir, certamente encontrariam, sim, uma gentileza, né, da parte do Monsenhor Lefebvre, não. Mas quando a pessoa trai a igreja e leva os fiéis para o abismo, não, então aí ele era severo. Dizia Dom Gerard, um traidor. Ele falou para mim, mandou uma carta, agora vocês devem ir lá na França e depor Dom Gerard. Forte, né? Dom Gerard era o fundador do mosteiro de lá, depor Dom Gerard. Porque não, é um absurdo
que todos esses monges formados na tradição, todos os padres de lá tinham sido ordenados por Dom Lefebvre, todas as pessoas que deixaram o mundo para procurar a tradição, entraram nesse mosteiro e agora vão entregar tudo isso na mão dos modernistas. Então, ele era bom para aqueles que queriam estar com Nosso Senhor. Ele era duro, sim, duro, mas se fosse preciso, ele seria bom com Dom Gerard também. Mas não pode ser ao mesmo tempo. A gente não pode, ao ser bom com o pecador, a gente não pode aprovar o que o pecador está fazendo. Por isso ele não aprovou o que Dom Gerard fez. Vamos continuar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse é o dom da ciência, que nos faz ver que tudo aqui no mundo passa e que a gente é feito para as coisas eternas e não para as coisas aqui da terra. E nos faz chorar também nossos pecados, que falta que perda de tempo, nossa, perda pior de tempo. A gente usou mal nosso tempo, usou mal nossa natureza humana, a gente usou mal os dons de Deus, a gente usou mal os sacramentos de Deus. Então, que choram, que serão consolados. Está ligado à virtude da esperança, que não põe a sua esperança nas coisas da terra, mas põe a sua esperança nas coisas do céu. Em seguida, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ainda sobre os que choram, só um fato. Uma vez Dom Lefebvre estava lá no nosso mosteiro, eu não vi a cena, mas eu estava lá. Ele estava num parlatório, e aqueles que estavam no parlatório contaram para os outros irmãos, e a gente ficou sabendo. Ele falou assim: eu fui ver o cardeal Ratzinger, eu disse a ele que para eles, para os modernistas e para o cardeal Ratzinger, Nosso Senhor é opcional. Nosso Senhor é uma escolha entre outras. Para eles, Nosso Senhor é uma solução alternativa. Ou eu pego Nosso Senhor, ou eu pego outra religião. Para eles, ele falou assim, eu disse ao cardeal, para os senhores, Nosso Senhor, então, é uma alternativa como qualquer outra. Para nós, não. Para nós, ele é tudo. E ao dizer isso, lá no mosteiro, repetindo o que ele tinha dito ao cardeal, uma lágrima correu dos olhos dele. Então, a gente mostra que um homem que sentia a crise da igreja e, por isso, chorava. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Está ligado à virtude da força. A gente deve amar a Deus com força. A gente deve odiar o mal com força. Santa Catarina de Sena dizia, nós devemos odiar o pecado com os dentes. Botar toda a energia, tanto no bem como no combate do mal. E foi o que fez Monsieur Lefebvre. Como é que ele conseguiu fazer uma coisa tão extraordinária, que é reverter uma situação que estava perdida, realmente perdida. Havia 600 padres na Espanha que foram pedir a Paulo VI para permitir que eles rezassem a missa São Pio V. E Paulo VI falou não. E os 600 padres voltaram atrás e adotaram a missa nova. A força, o poder, o peso da autoridade é imenso. E se deixassem, acabava completamente a tradição na igreja. Tradição litúrgica destruída, tradição da doutrina destruída pela dignitatis humana e o ecumenismo e outros erros também. Então, tudo isso era difícil ver como sair dessa situação. Foi necessária uma energia imensa, mas que Monsieur Lefebvre exercia de uma maneira que não parecia. Isso era tão custoso assim. Tinha um autor francês que dizia, tentando caracterizar Monsieur Lefebvre, dizia, ele é a força tranquila. Uma boa expressão. Uma força tranquila. Ele botava, sim, um empenho imenso, fome e sede de justiça, mas às vezes não se percebia. Então, a sua postura. Bem-aventurados, continuando, bem-aventurados os puros de coração,
porque eles verão a Deus. Pureza da castidade, pureza também da fé. Pureza da fé. Procuremos viver a nossa fé, viver da nossa fé. A fé é como dizer, a fé é o argumento daquilo que não se vê. A fé é uma assimilação da ciência de Deus. Deus nos comunica a sua ciência pela fé. A fé é mais importante do que as visões. As visões atraem a gente, mas numa visão pode ter algum erro. O demônio pode aparecer sobre o aspecto de Nosso Senhor, como apareceu para Santa Teresa d'Ávila. Agora, a fé não tem erro na fé. A fé é a nossa luz suprema. Então, amemos a fé, tenhamos o espírito de fé. O espírito de fé é aplicar a fé o dia inteiro. Acorda com a fé, passa o dia com a fé e dorme pensando nas coisas de Deus. A fé deve estar sempre presente, e não é o caso na nossa vida. Muitas vezes a gente esquece as coisas de Deus para levar uma vida meio pagã, e fica assim, ora pagã, ora de fé. Não, em tudo a gente deve fazer, agir. Santa Teresinha dizia, só temos esta vida para viver da fé. Então aproveitemos, que depois não terá mais tempo. A fé é uma honra que a gente presta a Deus, nossa inteligência presta essa honra a Deus e se submeter à autoridade e à verdade divina. E só temos essa vida para fazer isso. E finalmente, bem-aventurados os pacíficos, que eles serão chamados filhos de Deus. Pacífico é aquele que põe a paz onde ele está. Às vezes numa família, numa comunidade, ou seja onde, uma paróquia, há atritos. Pois bem, aquele que põe a paz, que põe as coisas em ordem. Moço Lefebvre botou ordem. Ordem nas inteligências, ordem nas vontades, ordem nas sensibilidades. A igreja põe essa ordem, ele só foi um elo desse grande corrente da tradição. Ele não fez mais do que manter o que já existia, né? Mas naquele momento foi ele o elo principal para que essa corrente não ficasse rompida no mundo inteiro. E esse elo é o elo, né? O que é a paz? A tranquilidade da ordem. Então, ordem na inteligência, ordem na liturgia, ordem na piedade, ordem na relação com o próximo, ordem em tudo. Onde tem essa ordem, tem a paz. E nós devemos a Monsieur Lefebvre, ao menos eu penso que todos nós aqui, se não fosse Monsieur Lefebvre, eu acho que não teria ninguém aqui. Bom, talvez sim, talvez não, mas a maioria não estaria aqui. Por quê? Porque como é que nós vamos entender que tem um problema com o Vaticano II? Bom, teve algumas outras pessoas que reagiram, mas ele deu a solução, que são os padres. Houve autores leigos que escreveram contra o Vaticano II, mas ele via mais longe. Ele via mais longe do que o Corsão. O Corsão realmente é um expoente no Brasil. Expoente, de agradecer a Deus ter tido um escritor católico, grande escritor, grande católico, grande homem de fé. Mas Monsieur Lefebvre via mais longe que ele. Quando Corsão foi lá na França visitar o nosso mosteiro, ele falou, esse livro do Monsieur Lefebvre aqui, eu acho esse título um pouco forte demais. Era Eu Acuso o Concílio. Então, Monsieur Lefebvre, claro, ele tinha estado no concílio, ele podia dizer coisas que o Corsão também via coisas erradas no concílio, mas, digamos, ele não detalhou muito o porquê do parecer dele, mas a gente via a visão de Monsieur Lefebvre era mais completa, ao menos, mais completa. E, então, para dizer que ele deu não só uma visão, mas ele deu os meios para a gente para a gente resistir e reverter a situação dessa crise. Esses meios
são os sacramentos, é a missa. Esses meios são os padres. Os padres que devem guardar, né, oferecer o sacrifício e ensinar a doutrina. Por isso ele fez um seminário, né, vários seminários, para que a doutrina da igreja não ficasse perdida. Bem-aventurados, para terminar, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se nós viemos a sofrer, tem pessoas que sofrem pela fé muito, outros nem tanto. Pois bem, aqueles que sofrem pela fé são mais felizes. Está dito aqui, mas todos nós sofremos um pouco, né? A gente teria muito mais facilidade em encontrar emprego, encontrar facilidades do mundo, ser bem acolhido pelo mundo, e quem quer ser católico sofre uma perseguição, né, em graus diversos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, falarem todo mal contra vós, por minha causa. Por minha causa. Se for por outra causa, já não é a mesma coisa. Por minha causa. Todo aquele que procura a verdade, a virtude e é perseguido, é por causa de Nosso Senhor. Onde está a virtude, está Nosso Senhor. Às vezes são críticas assim, não muito grandes, mas que reais, que podem conviver, assim, que só quem está sofrendo vê, né? A pessoa pode ser perseguida mesmo dentro da sua família, ou dentro da sua comunidade, da sua comunidade religiosa, ou mesmo da paróquia, né? E mentindo falarem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa será grande nos céus. Então a igreja hoje quer nos lembrar que essa recompensa é realmente grande. E é o que os santos têm atualmente no céu. Eles veem a Deus face a face e o verão eternamente, sem nenhuma modificação. Lá eles estão na companhia de Nosso Senhor, de Nossa Senhora. Lá eles veem a essência divina. Eles estão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como diz São João, nós viveremos na sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa que a gente não pode nem imaginar. A gente escuta, mas não consegue realizar, né? E quanto mais a fé é grande, mais ela penetra um pouco do que deve ser isso. Então a gente não deve procurar aqui ter a sociedade com quem não ama Nosso Senhor. Não. A sociedade deve ser com quem ama Nosso Senhor, para que depois desta vida nós possamos todos nós viver eternamente na sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Nossa Senhora e de todos os santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.